Então, agora vamos apresentar nosso palestrante da noite. Fernando Schneider vai abordar o tema como se tornar um executivo e fazer sua carreira decolar. Fernando, eu conheci ele em 2011 aqui no Rio Grande do Sul e é um daqueles jovens brilhantes que a gente tem muita alegria em acompanhar o progresso na carreira. Ele é diretor de digital e marketplace para o grupo de farmácias Raia Drogasil. Ele também foi um executivo com passagem nas empresas Burger King, McKinsey, Microsoft, Google, Dell e UOL. Ele concluiu seu bacharelado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fez um MBA pela Tuck School of Business at Dartmouth, nos Estados Unidos. Ele é o fundador do Instituto Joule e ele é membro do capítulo da BYU Management Society de São Paulo. Algumas informações a mais sobre o Fernando. Ele serviu como missionário de tempo integral na Missão Brasil Salvador Sul entre 2004 e 2006. É casado com Shirley Schneider e eles têm 3 filhos, Luca, Felipe e Stella. Ele já serviu nos seus chamados como presidente da Escola Dominical, da ala Estaca, oficiante do tempo, primeiro e segundo conselheiro na Estaca, membro do Sumo Conselho, secretário da Estaca e, presidente da Paz, atualmente ele é o auditor assistente da área. Como hobbies, ele adora passear e viajar com a família, gosta de correr com os 3 filhos e gosta muito de servir na ONG que fundou e nos seus chamados. E faz um comentário que não tem muito tempo para hobbies. Então, nós vamos receber com alegria aqui Fernando Schneider. Fernando, o tempo é seu. Obrigado, Wilton. Obrigado pela apresentação generosa aí. Gostei do jovem. Tô chegando naquela crise da meia-idade ali. Vou fazer 40 no ano que vem. A minha esposa tá falando, tudo que acontece em casa agora, ela diz que é a crise da meia-idade que tá chegando aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Legal. Bom, primeiro, prazer estar com vocês aqui de novo. Eu tô sempre um prazer estar com você aí nesses bate-papos aí, nesses eventos, né? A gente serve juntos aí na autossuficiência desde 2011, né? Como você comentou. Bom, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, como foi pedida. Eu vou tentar passá-la bem rapidinho aqui e tentar abrir um espaço aqui para a gente bater um papo e conversar. Deixa eu compartilhar aqui. Sempre aquele momento de tensão. Compartilhar o som aqui também. O Wilton está pedindo uma senha aqui. Bom, eu vou sem o áudio aqui, eu ia passar um videozinho aqui, eu pulo ele. Vocês estão vendo aí a apresentação? Só um minutinho. Charles, consegue conectar com o Perdigão para... Não, pode deixar, Wilton. É no videozinho, mas eu passo ele aqui até para dar mais tempo da gente conversar. Aqui, Wilton, mas nós estamos sem senha. Eu não sei o que aconteceu sobre essa senha. Não tem problema, posso seguir aqui. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Então Sim. vamos lá. Bom, o Wilton já fez a apresentação aqui, eu não vou ficar repetindo, mas eu trouxe esse slide aqui no começo de qualquer forma, porque ele tem um significado mais para frente, tá? Então, de novo, aqui do lado pessoal, esse aqui é o dia que eu pedi a minha esposa em casamento, né? Foi o dia do nosso noivado aqui. Esse aqui é a nossa família aí que o Wilton falou, os 3 pequenininhos aqui. E a Shirley, a nossa ONG. Aqui estão os lugares que eu estudei, as empresas que eu passei aí. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí durante a apresentação. O tema que o Wilton pediu é como se tornar um executivo e fazer a sua carreira decolar. Mas eu acho que, na verdade, a gente tem 2 perguntas diferentes aqui, né? Uma talvez é como se tornar um executivo e a outra é como fazer a carreira decolar. Então, eu dividi aqui a apresentação em 2 perguntas, né? Então, eu vou passar bem rápido aqui por uma coisa bem, talvez, introdutória ali, para quem está bem no começo da carreira, né? Falando sobre
o que eu chamei aqui de um básico bem feito, né? Assim, como é que a gente se torna um executivo, né? Mas eu acho que para fazer a carreira decolar, tem algumas coisas aqui que eu dividi em duas partes, né? Uma eu chamei aqui de andar a segunda milha e a outra, esse aqui foi um discurso que o presidente Hinckley, ele deu quando eu estava na missão. Ele citou um poema de um poeta americano que chama Robert Frost. É um poema muito bonito, né? Que chama The Road Not Taken. Ele fala sobre a estrada menos trilhada, né? E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco também. E a ideia aqui é a gente talvez tentar criar alguns blocos aqui de coisas que a gente pode fazer e pensar, né, para avançar na nossa carreira, né? Talvez começando ali com as coisas básicas, mas evoluindo para coisas que, na verdade, nem todo mundo faz e que eu acho quando eu olho para as pessoas de sucesso que eu admiro, né, que eu trabalho com, né, eu acho que são essas coisinhas aí que são menos usuais, né, a estrada menos trilhada que essas pessoas tomaram em algum momento que diferenciam, né, essas pessoas como executivos, né. Eu queria só falar algumas coisas importantes, assim. Primeiro que, obviamente, não existe um único caminho, né, para nada na vida, assim. Todos nós temos trajetórias diferentes, né? Cada um de nós aqui viveu experiências completamente diferentes. O que eu vou compartilhar hoje é a minha perspectiva, é um pouco do que aconteceu comigo, das coisas que deram certo e deram errado, né? Então, não existe caminho correto, não existe receita de sucesso. A própria pergunta aqui, né? Como a gente se torna um executivo de sucesso, ela é muito aberta, ela tem muitos caminhos, ela tem muitas opções. Eu vou passar uma lista de algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, mas eu poderia falar outras 250 mil, e eu acho que outras pessoas também podem adicionar muita coisa nessa lista. A gente, inclusive, talvez possa fazer um debate sobre isso no final, né? O que falta aqui, etc. Então, não é uma lista completa, né? Não é uma lista exaustiva. São alguns princípios que eu acho que são bastante importantes, né? E, de novo, o que eu tenho para oferecer é a minha experiência, né? Não necessariamente de sucesso, mas, enfim, as coisas que eu vivi nos últimos anos, que deram certo ou não, né? E uma outra coisa que eu aprendi também, junto com o Wilton, inclusive, nessas conversas, é que, geralmente, a maioria das pessoas que precisa desse tipo de conversa não está aqui, né? Então, acho que até se todos nós que estamos aqui é porque já estamos fazendo, né, de certa forma, a nossa parte. Então, talvez tenha alguma coisa aqui que não sirva para quem está aqui, mas que talvez sirva para gente replicar, né, e ajudar outras pessoas. Dito isso, né, o que eu chamo aqui de qual que é o básico bem feito, né, para a gente se tornar um executivo, assim, as primeiras coisas que a gente tem que pensar. A primeira coisa, obviamente, é ter isso como meta, né? É ter um plano. A gente escutou muito na época o presidente Monson repetiu muitas vezes, né, no discurso dele, né, aquela analogia com a história da Alice, né, no País das Maravilhas, aquele momento que ela chega ali com o gato, né, e ela pergunta que caminho ela deve tomar e o gato devolve, pergunta para onde você quer ir, né? Depende de onde você quer ir. E ela fala tanto faz e ele fala então tanto faz o caminho que você vai seguir. E na verdade isso acontece muito com a gente, né? Se a gente olhar para cada um de nós aqui, nós somos 136 pessoas aqui, quantos de nós realmente planejou, né? Tá aqui nesse momento, na posição que a gente está, no cargo que a gente está, ou na vida que a gente está, né? Infelizmente, a maioria de nós, eu me incluo nisso, né? Uma parte da nossa vida a gente é meio que levado pela onda. Então, acho que a primeira e mais importante coisa aqui é a gente realmente ter um plano, né? Se a gente quer ser um executivo, isso tem que ser parte de uma estratégia, parte de um plano, parte das nossas metas, né, do nosso plano de vida. Parece meio óbvio, mas quando a gente vai, eu tenho uma ONG, né, o Wilton comentou, a gente faz mentoria com jovens, né? A gente já ajudou quase 10 mil jovens aí do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, e a esmagadora maioria dos nossos jovens não sabe exatamente o que quer fazer, e aí sai fazendo alguma coisa que um pai sugeriu, que um tio, um professor, alguma coisa assim. E aí, quando vê, chega na idade adulta, tá fazendo alguma coisa que não gosta, não é aquilo que planejou, né? Eu lembro de uma citação que tem no Pregar o Meu Evangelho, se eu não me engano, do Elder Baller, né? Ou do Elder Holland, eu não me lembro, que fala que a gente pode correr o risco de chegar numa fase da nossa vida, olhar para trás e ficar frustrado, né? Porque a gente não aprendeu a fazer metas, não aprendeu a
estabelecer plano para cumprir os nossos objetivos. Segunda coisa, eu chamo de credenciais básicas aqui, né? Então, se a gente quer ser um executivo, a gente tem que estudar alguma coisa correlata, né? Isso é outra coisa que eu também falo bastante com os jovens, né? Tá tudo bem se quiser estudar coisas como, sei lá, história, geografia, física, etc., mas você quer fazer uma carreira executiva, né? Quer trabalhar para uma empresa, quer ser um gestor dentro de uma empresa, existem carreiras que vão ajudar com que isso seja mais rápido, né? Então, fazer um curso de administração, de economia, de contabilidade, própria engenharia, né? Hoje a maioria dos engenheiros não vira engenheiro, mas eu acho que tem uma questão de formação aqui que ajuda bastante, né? Importante começar a adquirir experiência desde cedo, buscar oportunidade de liderança, né? E quando eu falo de credenciais básicas, assim, saber se apresentar, né? Começar, né? Criar um currículo, ter um LinkedIn bem arrumado, né? São coisas básicas para a gente começar a botar um pezinho dentro do mercado de trabalho. É importante a gente ter uma rede de apoio, né? E aqui a gente é felizardo, né? Quando a gente é membro da igreja, a gente tem centro de autossuficiência, né? Dentro do site da autossuficiência tem um monte de recurso. A gente tem instituições não governamentais, a gente tem instituições do governo que ajudam também a gente a dar esses primeiros passos, né? E acho que uma coisa muito boa que a gente tem como membros da igreja é esse network, né? Essa rede de pessoas que a gente conhece aqui e que a gente pode sim e deve acessar para se ajudar, né? A gente tem outros grupos religiosos assim que fazem isso muito melhor até do que a gente, né? Eles se unem muito mais assim no dia a dia, no contexto é, profissional também, não só como sociedade, como religião, né? E o que eu chamo aqui também de habilidades e conhecimentos básicos, né? Então, se a gente quer começar uma carreira executiva, não tem como a gente fazer isso sem saber o básico de um Excel, sem saber mexer num PowerPoint. Hoje em dia, a gente precisa saber um basiquinho ali de programar ou de mexer com dados, né? Falar inglês, né? Inglês já, no passado era um diferencial, hoje já é o mínimo, é o básico. Então, tem coisas, assim, mínimas que a gente precisa, habilidades mínimas ali que a gente precisa ter para entrar dentro de uma carreira executiva, né? Eu vou falar um pouco mais disso depois. Esse para mim é o basicão, assim. Então, se a gente quer entrar numa carreira executiva, a gente realmente precisa, né, ter um plano, estudar, começar a se desenvolver. E aí vem o que eu chamo de dar, não, o próximo salto aqui, ou andar a segunda milha. Então, se a gente vai ter um plano, né, por que não ter um plano grande, né, ou um sonho grande? Tem um livro muito famoso de um grande executivo aí brasileiro que ele fala que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, se a gente vai ter um plano de se tornar um executivo, né, a gente pode sim ter um plano de chegar longe, né? Eu lembro de uma escritura, né, que fala que a gente tem que ser frio ou quente, né? O morno, o senhor ele vomita, né? Então, a gente não está aqui na Terra para ser medíocre. Medíocre vem da palavra médio, né? Que fica no meio ali. Então, se é para ter um plano, que seja um plano bastante, enfim, desafiador, né? Aqui no slide anterior eu falei das credenciais básicas, né? Mas uma coisa que eu acho que é cada vez mais importante eu brinco aqui com a turminha que eu mentoro, assim que eu falo de pedigree, né? Então, a gente tem que, na medida do possível, tentar criar um pedigree, né, um currículo com pedigree. Então, tentar associar o nosso currículo com boas escolas, né? Tentar fazer uma boa faculdade. Se a gente não consegue fazer uma boa faculdade, a gente pode fazer uma boa, pós-graduação. A gente tentar trabalhar em boas empresas. Então, nem que seja no começo da carreira, inclusive, às vezes, entre aspas, pagando para trabalhar, né? Nem que seja para receber um salário muito baixo, mas se associando com bons nomes no nosso currículo e criar um currículo que geralmente fale por nós, né? Eu tenho um time grande aqui hoje na empresa, né? Tem mais ou menos 240 pessoas aqui comigo, ou seja, toda hora a gente está entrevistando, está contratando, etc. E não tem tempo, né, de a gente ficar olhando cada currículo, conhecer a história de cada pessoa, a gente tem que fazer alguns filtros, né? Isso acontece em todas as empresas. Então, quando eu pego ali dois currículos, né, o primeiro filtro que a gente faz é esse, assim, se você sabe que a pessoa ela estudou numa faculdade desafiadora,
sabe que minimamente tem ali uma capacidade intelectual, às vezes, né, diferenciada. A pessoa entrou em algumas empresas que você sabe que também são desafiadoras para entrar, para se manter, para ser promovido lá dentro, você também já tem pelo menos ali um prognóstico ali de que ela tem alguns skills e algumas habilidades também importantes. Então, isso não significa sucesso, né? Eu já entrevistei, já trabalhei com gente que tinha um currículo legal, mas quando você vai trabalhar com a pessoa, ela é horrível e vice-versa, né? Pessoas que não tiveram talvez as melhores oportunidades no começo, mas que são brilhantes. Mas a gente não pode contar com essa, vou chamar de sorte aqui. É importante a gente tentar desenvolver esse pedigree, né? Essas credenciais que falem por nós, né? Aqui eu acho que não só ter uma rede de apoio, mas evoluir isso para ter uma rede de networking mesmo, né? E a gente tem que aprender a fazer networking. A gente acha que networking é só sugar, né? A gente não, né? Muita gente entende que networking é só sugar as pessoas e, na verdade, networking é a troca, né? Então, tem um livro também muito legal que ele fala sobre o perfil de dois perfis de pessoas, né? Que a gente chama que são os givers e os takers, né? Então, os takers são aqueles que estão o tempo todo pedindo, né? Estão o tempo todo demandando, requisitando. E os givers são aquelas pessoas que, ao contrário, né? Elas estão o tempo todo cedendo, doando de si, do seu tempo, etc. Então, numa relação de network, a gente tem que equilibrar essas duas coisas. A gente ajuda um pouco e também pede ajuda, né? É importante a gente saber como que a gente se aproxima das pessoas, né? Então, eu recebo de vez em quando pedidos de contato, né? Seja alguém que quer estudar onde eu estudei, que quer trabalhar aqui, etc. Dos mais diferentes tipos de abordagem. Algumas que são horríveis, né? E outras que você realmente se simpatiza, fala, poxa, eu quero ajudar essa pessoa, etc. Então, é importante a gente não só ter uma rede de network, mas aprender a fazer. A gente pode falar mais disso depois. E por fim, aqui não é só mais conhecimentos básicos, mas é a gente avançar um pouco mais, assim, né? Hoje tem uma palavra muito famosa aí no mercado que a gente chama de soft skills, e voltando de novo para os jovens que eu trabalho mais, a gente tem uma dificuldade muito grande com vários deles, com a nossa molecada, né? Então, eu brinco, né? Esses dias eu estava com a minha filha e eu nunca tive televisão em casa, né? Televisão aberta, assim. A gente sempre usou Netflix, essas coisas que a gente consegue controlar mais. Aí, como tinha a Copa do Mundo, eu fui lá e assinei uma TV aberta para assistir o jogo. E aí eu coloquei num canalzinho de desenho que tem lá no pacote, ela estava assistindo e entrou o comercial. E quando entrou o comercial, ela pegou o controle, né? Ela tinha 3 anos, ela tem 4 hoje. Ela pegou o controle, ela ficou mexendo assim no controle, que ela não estava entendendo o que era um comercial, né? Então ela queria pular o comercial e ir pro desenho. Então essa geração, ela não está acostumada, né, a esperar, né? Tudo é imediato. No Netflix você pula o anúncio, você vai direto pro desenho, né? O instantismo que a gente vive hoje com essa geração faz com que muitos deles não tenham resiliência, não tenham persistência, não tenham paciência. E esse é um tipo de soft skill que hoje em dia está cada vez mais raro da gente encontrar na molecada e, consequentemente, na gente também, nos adultos, né? A gente tem cada vez mais as empresas estão tentando proporcionar essas experiências rápidas, né? O Wilton apresentou aqui, eu trabalho no nosso marketplace, né? O nosso marketplace são produtos de terceiros que a gente vende. E aí demora um pouco mais para entregar, 3, 4 dias, e os clientes não querem, eles estão acostumados agora, né? O Mercado Livre, por exemplo, está entregando coisa no mesmo dia, no dia seguinte. Então, a sociedade ela está cada vez mais acelerada, e isso gera uma expectativa muito grande de velocidade em tudo. Nossa geração, está ficando mal acostumada com isso. Então, a gente não consegue esperar, a gente não sabe esperar uma promoção, não sabe esperar um aumento, né? Tudo tem que acontecer de forma imediata, e se não acontece, a gente se frustra, né? Então, esse é um soft skill bastante importante, né? Outra coisa que eu vejo muito pouco, né, também enfim, eu não quero generalizar falando de geração, mas tem um traço que eu acho que era mais comum no passado, talvez, né, aquela questão de visão de dono, né? Então, isso se materializa em coisas simples, assim, né? Você sai da sala que você está fazendo reunião, sei lá, e apaga a luz, né? Assim, essa conta de luz vai vir para a empresa, né? Então, são comportamentos simples, assim, no dia a dia, né? Pensar como dono da empresa, o que a gente está fazendo melhor para a empresa, não é? Questão de comunicação, né, de saber estruturar uma apresentação, uma conversa, fazer gestão de tempo, capacidade analítica de resolver problemas. Então, para a gente se tornar um executivo aqui, né, andar essa segunda milha, eu acho que tem uma questão de soft skills aqui que, quando a gente desenvolve, a gente começa a se diferenciar da grande massa, assim, né, que está no mesmo desejo que a gente.
E por fim, né, o que que eu chamei aqui essa estrada não trilhada, né, o caminho mais difícil. Acho que tem algumas coisas aqui que não são tão triviais, né? A maioria das pessoas que eu converso, né, da molecada, por exemplo, às vezes até tem um plano, mas não tem um real propósito por trás, né? Então, às vezes ela almeja um cargo ou um salário específico, mas não tem um objetivo por trás disso, né? E nós, como membros da igreja, a gente sabe que existe uma, uma razão pela qual o Senhor nos dá os talentos que a gente tem, né? Cada um de nós aqui, ó, agora nós estamos com 159 participantes aqui, assim, cada um de nós aqui tem um. O Senhor ele espera alguma coisa de cada um de nós, né? Ele nos botou aqui na Terra para a gente ser testado, etc., mas ele também nos deu um conjunto de habilidades específicas, né, para cada um. E ele espera que a gente faça alguma coisa com isso. E se a gente não descobre quais são essas habilidades e o que que ele quer que a gente faça com isso, né? Também a gente vai passar pela vida de uma maneira difícil, talvez perdido, etc. Então, não só ter um plano, mas ter um plano grande, como eu falei antes, mas e, acima de tudo, com um objetivo, né? Fazer isso pela coisa certa. A gente não tem que almejar um cargo específico ou um, um salário, né? O dia que a gente sair dessa terra aqui, o Senhor, ele vai se importar zero com quanto que a gente ganhou, o cargo que a gente teve. Acho que isso não vai fazer nem parte de uma entrevista com o Salvador, né? Mas ele vai perguntar o que que a gente fez com as nossas habilidades aqui, né? O que que a gente, quais as pessoas que a gente ajudou com o que ele nos deu. E quando a gente faz isso, a gente ganha ajuda, né? Se a gente tem um plano, se a gente tem um objetivo, e esse objetivo tem um propósito, né? Um propósito de servir, de ajudar os outros filhos do nosso pai aqui, esse já não deixa de ser um plano só nosso, a gente passa a ter ajuda também. Aqui, eu falei na- nas outras, né, da gente ter credenciais, né, da gente ter boas credenciais, né, criar o pedigree. E aqui eu tenho um exemplo pessoal do que eu criei numa época da minha vida que eu chamei de Projeto Harvard, né? Então, quando eu era mais jovem, eu descobri o que que era o MBA, eu fiquei com muita vontade de fazer um MBA nos Estados Unidos e eu coloquei o desafio para mim mesmo de fazer MBA na melhor escola de negócios do planeta, que era Harvard, né? E aí eu fiquei anos e anos juntando dinheiro, estudando, aplicando, né? Quem passou por esse processo ou está passando sabe quão custoso ele é, né? De tempo, de sacrifício, de dinheiro. E eu queria ir para a melhor escola, do mundo, né? E eu mirei na barra lá em cima e sacrifiquei bastante coisa para tentar chegar lá. Eu cheguei a aplicar 2 vezes para Harvard e fui, rejeitado as 2 vezes. E fiquei bastante triste assim com isso, né? Uma coisa que eu levo assim para a vida toda, uma grande decepção da minha carreira. Mas o fato de eu ter colocado isso como meta me ajudou a entrar numa outra das 10 melhores escolas dos Estados Unidos, do mundo de negócios, que não era Harvard, né? Então eu sempre vou ter essa coisa no coração de que eu não fui para onde eu queria, mas me abriu um monte de porta legal depois. Se eu tivesse mirado alguma coisa mais embaixo, eu teria atingido dali para baixo, né? Então aqui acho que o meu insight aqui para a gente é que a gente não só pode mirar alto, mas a gente pode mirar onde a gente quiser, né? Quanto mais cedo a gente está nesse processo, mais alto a gente pode mirar. Então, eu hoje, por exemplo, se eu falar assim, eu quero ser um astronauta, a chance é muito baixa, né? Não vou dizer que é impossível, mas ela está perto de impossível. Agora, se eu tenho 18, 20 anos, 14, né, os nossos filhos, talvez, literalmente eles podem ser e fazer aquilo que eles quiserem, né? Então, não tem razão para a gente mirar abaixo e a gente não ter metas bastante ambiciosas, né? A ambição correta, né? Não é a ambição pela ganância, por ser melhor do que ninguém, mas a ambição correta. Acho que aqui tem uma outra coisa também que pode nos ajudar a alavancar muito a nossa carreira de executivo, que é ter um mentor, né? E esse mentor ele pode ser formal ou informal. Eu não tenho nenhum mentor formal, assim, não tem ninguém que me dá mentoria que sabe que é meu mentor. Mas eu tenho um monte de mentores. Esses mentores eles são pessoas que têm um nível muito mais alto do que eu numa empresa, sei lá, social, econômico, e outros que não são. Assim, cada um deles eu vejo um papel diferente deles na minha vida, de me ajudar, me aconselhar.
E eu também tenho a minha relação com pessoas que me enxergam, né, como mentor, e é muito gostoso, assim, a gente poder participar, né, do desenvolvimento dessas pessoas, né? É importante a gente ter essa pluralidade de visões, porque, de novo, não existe certo, não existe errado. Então, quando a gente ouve várias pessoas, a gente consegue ter uma visão melhor. Dessas pessoas que eu comentei, né, que a gente tem meio que essa relação, assim, ele me vê como um mentor, né? Eu fui almoçar com ele um dia desse, ele agora está fazendo MBA nos Estados Unidos, e a gente ficou ali conversando tudo, eu falei um monte de coisa para ele, da minha visão e tal. Aí terminou o almoço, eu falei, "Ó, agora você esquece tudo que eu falei, você vai lá pegar 5 outras opiniões divergentes, né, da minha, e aí você constrói a sua, né? Porque eu acho que é assim que tem que ser, ninguém tem a verdade absoluta. E por fim, eu queria comentar um pouquinho sobre esses termos aqui que eu tenho aprendido e estudado mais recentemente, né? Eu vou falar um pouco agora sobre o Growth Mindset. É, Grit é garra, né? E o Wilton me pediu uma lista de alguns livros para sortear e eu selecionei esse que eu acho muito, muito legal esse conceito, né? Garra e paixão são duas coisas que eu vejo cada vez menos, assim, né? De novo, como líder aqui das pessoas do meu trabalho, esse é um atributo que eu busco demais, assim, eu acho que diferencia muito as pessoas, né? Então, garra é aquela habilidade de não desistir, de se entregar, né? De andar a segunda milha, a terceira, de dar 120%. E eu vejo isso, infelizmente, cada vez menos comum, né? A pandemia, acho que botou todo mundo num estado mais letárgico, mais devagar, né? Todo mundo trabalhando de casa, produtividade afetada, né? A gente está longe talvez, do centro de decisão. Não tô dizendo que trabalho remoto não é bom, né? Para mim foi uma benção, mas eu acho que a gente, não sei, mudou muito aí o comportamento, né, da sociedade. E eu acho que a gente está perdendo, né, algumas coisas e isso é uma coisa que eu vejo cada vez mais escassa dentro do meu time, né? Aquela paixão, aquela vontade de crescer, né, que a gente chamava de vestir a camisa, etc. E eu acho que isso são coisas que não caem, não saem fora de moda, assim, né? Quando eu olho para as pessoas que a gente promove aqui dentro, né, e que eu promovi na carreira, ou às vezes que eu fui promovido, né, as pessoas que eu acompanhei, eu acho que essas duas palavrinhas, né, garra e paixão, elas estavam muito presentes. É, Esses dias eu fui convidado aqui na empresa a falar sobre esse negócio de growth mindset, que eu não conhecia, não escutava, achava que era de um buzzword. Tá mudo o seu microfone, Fernando. Alguém me mutou aqui. É, Então, me pediram para falar sobre esse negócio, eu fui dar uma estudada e tal, e eu descobri que quem tem esse growth mindset, né, tal desse mindset de crescimento, né, tem essas características aqui que estão na tela, né? Então, é uma pessoa que usa o aprendizado para superar limitações, abraça desafios, enxerga o esforço como um caminho, enfrenta os problemas com entusiasmo e erra, mas está sempre tentando de novo, né? E eu queria trazer agora para fechar essa apresentação alguns exemplos pessoais que eu tenho com esse negócio. E para mim foi muito legal estudar isso, né? E depois ir vir aqui falar na empresa, porque eu falei, puxa, esse é um negócio que me acompanhou na vida, né? E não por virtude, assim, não porque um dia eu acordei e falei, nossa, eu vou ter o growth mindset aqui, porque eu nem sabia o que que era, mas é muito por necessidade, né? Muito pelo que aconteceu na minha vida no começo, né? Eu queria contar algumas coisinhas aqui, né? Então, essa primeira frase, né? O aprendizado como forma de superar as nossas limitações, né? Eu sempre me achei limitado, assim, eu sempre trabalhei, ou busquei trabalhar, ou estar com pessoas que eu achava que estavam muito acima de mim, né? Mas É, vou e dar só te- pra ver uma coisa. tem essa frase aqui que é bem famosa, que se você é a pessoa mais inteligente na sala, você tá na sala errada, né? Sai dela e vai para outro lugar, assim. E eu me lembro uma vez que eu tinha acabado de entrar no Google, né? O Google era um escritório pequenininho em São Paulo, tinha poucas pessoas aqui ainda, e o Google era bem seletivo, assim, né? Eles só pegavam pessoas de universidades federais e não sei o que e tal, e tive a bênção de estudar na Federal do Rio Grande do Sul. E aí, enfim, entrei lá e tava, meu primeiro jantar ali com o time, a gente foi na casa de um diretor, e eu lembro que a gente sentou para jantar assim, aí na mesa tinha gente falando espanhol,
Eu lembro que eles estavam falando espanhol, alemão, chinês, tinha duas pessoas que falavam chinês, inglês, e aí começaram a arriscar outras coisas e tal, e eu tá aqui, eu falei, meu, você nem fala português direito e tal. E eu lembro que aquilo me deixou maluco, assim. E aí um amigo meu levantou, ele foi olhar um quadro, assim, ele começou a discutir com a esposa do diretor, né? Aquele quadro, eles começaram a falar de arte, e eu falei, caramba, eu não sei o nome de nenhum, eu acho que eu só sei o nome da Mona Lisa, né, do quadro e mais nada. E eu lembro que eu saí daquele negócio assim, instigado. Eu falei, caramba, eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender espanhol, eu preciso aprender artes, né? Eu preciso adquirir cultura, né? Para poder estar no meio desse povo e tal. Então, eu tive várias outras experiências como essa, né? De estar no meio de pessoas que eram muito mais cultas, mais inteligentes, mais vividas, assim. E eu acho que isso ajuda, né? A gente tem aquela outra frase que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? E eu acredito que, de fato, tem uma verdade nisso daí. Outra característica é esse do abraço a desafios. Aconteceu um negócio engraçado recente comigo aqui, né? Eu entrei para tocar a área do digital aqui da empresa e uma amiga minha que era diretora dessa área do marketplace, ela me avisou que ela ia sair da companhia. E essa área não tem nada a ver com a minha, assim, é outra pegada, é outro negócio e tal, mas é o mesmo chefe, né? E aí ela me avisou, eu virei pro chefe, né? Eu botei essa foto aqui porque eu até brinquei com ele. Eu falei, ó, chefe, eu tô aqui, tô aquecendo, né? Tô levantando aqui o meião, tô tirando o casaco, né? Tô pronto para entrar no campo aqui, ó. Se você precisar, eu te ajudo. Eu posso tocar a área para você. E aí no começo ele ficou meio bravo, ele falou, não, nada a ver, você não tem experiência nisso, não tem nada a ver com você, não sei o quê. Mas passou 2 meses, ele foi amadurecendo a ideia e no final das contas ele passou a área para mim, né? E, enfim, tem aquela frase do quem não chora não mama, né? O não a gente já tem. E eu fui lá na cara e na coragem, né? E está sendo um desafio realmente diferente para mim, mas esse mindset de crescimento é isso, né? É a gente abraçar desafios que às vezes, né, os sapatos que são maiores do que o nosso pé. Se eu não tivesse ido lá bater na porta dele lá e falar, ó, deixa que eu toco aqui, provavelmente eles iam trazer uma outra pessoa para fazer esse papel, né? Uma outra coisa, esse vídeo eu não vou conseguir passar, mas esse é um filme que está no Netflix, né? E essa é uma frase que eu gosto bastante, né? Vou passar aqui, que é Obsession beats talent every time, né? Esse filme chama Hustle, em português eu não sei como é que ele tá, eu esqueci o nome dele, se alguém quiser colocar aí no chat, mas é um filme muito legal que tem no Netflix, né? Eu ia passar o trechozinho onde ele repete essa frase, né? E a gente pode trocar aqui o Obsession, porque o Obsession às vezes tem uma conotação ruim, né? Mas assim, a teimosia, a persistência, a disciplina, né? Ela ganha o talento. Então, eu nunca me achei talentoso ou mais talentoso do que alguém, mas eu sempre fui muito teimoso, persistente, insistente. E eu, quando olho para, né, para algumas conquistas, né, da minha carreira nos últimos anos, eu vejo que a disciplina ali de ficar tentando, né, às vezes ter um monte de gente mais capacitada, mais vivida, mais instruída, mais viajada, etc., do que eu, mas eu estava ali com a força do suor, né? E acho que essa é uma frase que eu acredito muito, assim, né? A persistência, a disciplina, ela vai ganhar do talento, né? Às vezes a gente não é naturalmente agraciado com algum dom, mas a gente consegue superar isso com persistência, né? Uma outra coisa que eu achei legal estudando sobre isso, né, é que quando a gente tem esse mindset de crescimento, né, os problemas eles se tornam, na verdade, bênçãos, eles se tornam oportunidades, né? Eu já compartilhei em algumas outras oportunidades aqui, até em eventos da igreja, um pouco da minha vida pessoal, mas a minha vida não teve tudo menos um mar calmo, né? No começo da minha vida, familiar, financeira, etc. E hoje eu olho para algumas características que eu desenvolvi, né? Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, ele tem mais ou menos a minha idade, e ele falou, cara, eu nunca guardei dinheiro na vida. Eu falei, bicho, eu guardo dinheiro desde o meu primeiro salário. Não que seja muita coisa, mas assim, as moedinhas eu boto lá desde o primeiro salário, né? Isso vem por conta de toda a escassez, a necessidade que eu tive no começo da vida. Então, eu vejo que hoje tem algumas características de dar valor para o que a gente constrói,
né, de economia. Eu chego em casa, eu saio apagando luz que está acesa, assim. Então tem algumas coisas que a gente desenvolve por conta do que a gente vive, né? E hoje eu olho para os problemas, para todas as dificuldades que eu tive no começo da vida, e tento focar nas coisas boas que isso acabou gerando em mim, na minha personalidade, né, e no meu estilo no trabalho e na vida pessoal. E por fim, né, essa talvez seja uma das coisas que eu mais gostei quando eu estudei isso, é que uma pessoa que tem esse mindset de crescimento, ela erra constantemente, mas ela está sempre tentando crescer, né? Ela está sempre tentando acertar. E aí eu volto com aquele slide que eu coloquei ali no começo, né? Com os aspectos da minha vida pessoal, onde eu estudei, as empresas que eu trabalhei, e vocês estão vendo que está tudo cinza, né? Menos as duas últimas empresas que eu trabalhei, né? Foi o Burger King e aqui a RD, agora a Raia Drogasil. Por quê? Porque todas essas coisas aqui eu tomei um não na cara na primeira vez. Inclusive pedido de casamento. A primeira vez que eu pedi minha esposa em casamento, ela teve a audácia de falar não. Disse que não estava preparada, que não era a hora, tudo. Eu tive que insistir mais alguns meses até conseguir, né? A gente também perdeu dois filhos, né? Teve duas gravidezes que não foram para frente. A fundação da nossa ONG, do Instituto, ela veio de uma frustração que não vai dar tempo de eu contar aqui. Todas as oportunidades que eu tentei de educação, eu não passei no vestibular, nas provas da primeira vez, né? E todas essas empresas eu tentei mais de uma vez ser aceito nelas, né? A McKinsey, de todas foi a mais difícil, assim, de entrar, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a entrevista, o, o cara que me entrevistou, ele meio que falou assim, olha, não deu e, tipo, escolhe outra carreira para você, assim, né? Não tem só consultoria na vida, não é para você esse negócio, né? E aquilo me deixou maluco, pistola, foi combustível para mim. No outro ano eu fui lá, apliquei e trabalhei 5 anos na McKinsey. Então, é, enfim, eu só queria compartilhar aqui algumas coisas usando exemplos pessoais, né? Que acho que é o que eu tenho para oferecer aqui como história, né? Dentro desse mindset de crescimento que eu acho que são características importantes para gente desenvolver, né? Então, aqui colocando tudo no papel, né, a gente passa de não só ter um plano, mas assim, da gente ter um plano grande e ter um plano que tem um propósito por trás. E aí a gente vai ter ajuda nisso, né? Não só a gente desenvolver credenciais básicas ali, né, entrar num curso correto, etc., mas da gente se colocar com grandes desafios, né, da gente almejar a melhor instituição de ensino que a gente pode estudar, empresas desafiadoras, né, a gente realmente criar um currículo, uma, uma credibilidade que chega antes da gente, né? A gente sai de uma rede de apoio para a gente realmente ter pessoas interessadas no nosso desenvolvimento, que vão destravar oportunidades para a gente, né? E a gente sai de habilidades, conhecimentos básicos, essas soft skills que está todo mundo falando, né? Para desenvolver coisas que assim, realmente vão nos levar para um outro patamar e que eu acho que estão muito em falta hoje em dia, que é essa paixão, essa perseverança, esse mindset de crescer, de ajudar, de ser dono e etc. Tá? E é isso, gente. Eu queria deixar aqui na tela os meus contatos, porque eu acho que muito do que a gente falou aqui pode ter continuidade depois. Então, eu posso fazer agora parte da rede de networking de alguém, posso ajudar alguém, inclusive, posso ser um mentor de alguém, alguém pode me ajudar, né? Então, quem quiser depois continuar a conversa, eu deixo aqui os contatos na tela, depois eu vou parar de compartilhar agora, mas eu vou jogar no chat mais tarde. E, enfim, quem tiver interesse da gente se conectar aí e continuar o papo, eu estou mais do que à disposição. Que legal, Hilton, Fernando. era isso. Muito bom. Nós ficamos aqui encantados aí com a sua apresentação. Muita coisa bacana que a gente aprendeu. E enquanto o pessoal vai colocando, então, uma pergunta ou outra, só um minutinho, pessoal. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, te ouvindo. Estamos Sim, ouvindo, Não? estamos. Apagou tudo aqui na minha tela, desculpe. Então, temos duas perguntas aqui, enquanto o pessoal vai colocando, então, as perguntas deles ali no chat. Fernando, você planejou chegar onde você chegou atualmente, desde o início da sua carreira? Fala um pouquinho mais para nós sobre isso. Hilton, essa pergunta é muito boa, assim.
sim e não. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar para uma rede de farmácia, que eu ia ser diretor de digital, que eu ia trabalhar com tecnologia, né? Então, o exato cargo, na exata empresa, na função que eu tenho, não. Então, assim, a resposta é sempre não. Agora, eu tinha muito claro para mim, assim, desde que eu comecei a me interessar por educação, para a vida profissional, que eu queria ser um executivo, que eu queria trabalhar em empresas grandes e que eu queria crescer na carreira, né? E eu acho que é isso que importa no fim do dia, né? O caminho, assim, é muito difícil a gente acertar na mosca, né? Eu até lembro que eu tinha um amigo meu de infância, né, da igreja, que a gente brincava que ele ia ser o CEO da Mercedes e eu ia ser o CEO da BMW. Era esse o nosso sonho. A gente queria fazer engenharia e tal. Mas era uma brincadeira, assim, né? O que estava por trás disso a gente quer ser executivo de grandes empresas e a gente vai fazer esse caminho, né? E Uhum. basta isso para ajudar a gente a traçar os planos. Então, eu, por exemplo, talvez um dia, mas assim, eu nunca quis ser um empreendedor. Eu sabia que eu queria ser executivo. Então, para mim, era muito importante estudar, aprender inglês, entrar numa boa faculdade, entrar em boas empresas, porque isso vai me ajudar na carreira executiva. Então, se eu quero ser um empreendedor, é importante estudar, mas tem outras coisas que a pessoa precisa fazer, né? A gente tem hoje aqui nas salas vários profissionais liberais, assim. Então, se eu quero ser um profissional do direito, é outra coisa que a gente precisa focar, né? E é isso que eu falo lá no começo, Wilton, quando você tem um plano, né? Você traça o caminho para chegar naquele plano. Talvez você não vai acertar na mosca, né? Eu não acho que eu vou ser CEO da BMW, né? Mas Uhum. eu estou muito feliz de hoje, por exemplo, trabalhar numa empresa grande e já realizar uma boa parte desse sonho, né? Então, a resposta é sim e não. E eu acho que o sim é o que importa, né? Assim, a gente saber mais ou menos para onde a gente quer chegar, senão a gente fica perdido, né? Se a gente não tem Incrível. muito claro o caminho, nós vamos atirar para tudo que é lado. As informações vão chegando aos poucos conforme a gente vai se lançando aos desafios, né? Mas eu acho que uma das coisas que você falou, vamos ver se você concorda, se conhecer, eu acho que é uma coisa muito boa, né? Quanto mais cedo você se conhece, vai ajudar você a traçar o plano. O que que você acha disso? Sem dúvida. Aqui tem uma. Eu fiz um curso uma vez, assim, é um curso, não era nem esse o propósito, assim. É um curso simples, de liderança, tudo, mas esse curso ele foi transformacional na minha vida, porque ele me fez por alguns dias ficar refletindo no que era o meu propósito, assim. Ele não tinha nada a ver com o espiritual, mas ele meio que fazia você refletir, assim, o que você sabe fazer, né? O que você é bom, o que as pessoas dizem que você é bom, o que você tem prazer de fazer, né? Eu nunca esqueci essa pergunta, foi assim, o que você, quando você está fazendo, você não vê o tempo passar, né? E aí eu fiquei pensando nas coisas, eu falei, me deu um estralo, assim, eu falei, é isso que eu vim fazer na Terra, assim, sabe? É isso que eu tenho que fazer. E aí o meu trabalho, os meus objetivos, tudo parece que fez sentido, assim. Tem uma linha muito clara, assim, Então, quando a gente se conhece, quando a gente conhece, de novo, os nossos talentos, os nossos dons, quando a gente sabe para que o Senhor mandou a gente na Terra, isso facilita muito, assim, mas muito a jornada, as decisões e tal. Assim, para mim, depois daquele momento, quase que não teve conflito, assim, o caminho está muito claro, assim, é isso que você tem que fazer, é isso, o pequeno degrauzinho um após o outro, isso sempre vai ter a dúvida, sempre vai ter. Agora, aonde você quer chegar ali, o norte, isso para mim ficou muito claro depois dessas reflexões, né? Que legal. E participar de cursos, participar de eventos como esse, né, de sessões de networking, de palestras, abre, né, dá esses insights aí como você teve no curso, né? Muito bom. Uma outra pergunta aqui, Fernando, que chegou para nós, tem muito a ver, né, com carreira, porque cada um projeta uma imagem à medida que vai construindo a sua carreira, né? E todo mundo tem que ter uma estratégia para se posicionar. Então, a pergunta é o seguinte: como criar equilíbrio na estratégia de marketing pessoal, de forma que você não exagere no teu marketing pessoal, mas também não faça pouco demais nas suas ações de marketing pessoal? Legal, Wilton. Eu talvez seja pouco, não sei se pouco ortodoxo é a palavra certa, mas assim, eu penso um pouco diferente
sobre esse tema, assim. Para mim, a melhor ferramenta de marketing pessoal que existe é o seu resultado, a sua entrega, é a história que você cria, né? Porque o resto desaba. Então, a gente, todo mundo aqui, consegue pensar em um monte de nomes de pessoas que se promovem nas empresas, no LinkedIn, rede social, não sei o quê. E quando você dá aquela apertada, né? É espuma, assim, não tem nada dentro, não tem recheio, não tem conteúdo, né? Então se vendem de um jeito, fala que faz isso, que fizeram aquilo, etc. Aí quando você vê a essência, ela não tem nada. E isso não prospera, isso não dura, né? Aquelas pessoas ficam pingando de trabalho o tempo todo, porque entra, aí todo mundo vê que é uma fraude, aí tem que arrumar outra coisa para fazer. Então, para mim, a melhor ferramenta de marketing pessoal, a melhor, é a tua história, as suas entregas, a sua reputação, é aquilo que você constrói, é o que vão falar de você quando você sai. É a maneira que você sai das empresas, né? Todas as empresas que eu saí com a porta aberta e eu saí ajudando a empresa, assim, né? Eu falei, ó, eu tô indo para outro lugar, mas eu continuo te ajudando aqui mais um mês se você precisar, etc. E eu nunca tive problema, eu nunca tive conflito e tal. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é isso, assim. Eu sou se você me perguntar assim, como fazer um LinkedIn mais efetivo, como fazer network, eu não sou bom nisso, assim. Eu não tenho esse talento, né? Eu acho que a gente tem que, pelo menos a gente tem que ter o básico, né? Então a gente tem que ter um perfil online bem cuidado, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escreve, fala, né? Eu sou apaixonado por política, né? Eu vivia no Facebook discutindo, falando de política e tal. Então eu falei, não, não posso mais fazer isso, né? Porque isso é polêmico, as pessoas não têm mais. A rede social também esquentou muito, as pessoas não têm mais aquela cabeça de não, vamos dialogar, não, eu tô certo, eu tô errado. Quando isso tudo começou a acontecer, eu falei, não, então perdeu a utilidade para mim, deixa eu usar a rede social agora de outra forma, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta, como é que a gente se posiciona, o que que a gente faz, né? Até as fotos que a gente posta, etc. Então a gente tem que ter uma presença online cuidada. Eu não sou a melhor pessoa para como fazer isso, né? A gente tem que ser bom de network, então a gente tem que ter nossa rede de contato. Eu também não sou o melhor exemplo, eu tenho uns amigos assim que eu invejo, que você senta na sala com eles, eles começam a falar de vários temas, extrovertidos, etc. Eu também não sou o melhor exemplo disso, assim. Agora, o que eu realmente admiro e busco nas pessoas é a reputação pelo histórico, pela entrega, pelo que elas deixaram, né? E isso não dá para maquiar, né? Isso é perene, isso fica. Muito bem. Então, buscar o equilíbrio, né? Fernando, a gente tem mais perguntas chegando. Acho que a gente vai dar para conseguir fazer mais umas duas perguntas aqui. Uma pergunta que veio do chat também foi como escolher um mentor na sua. Você falou bastante sobre o tema, mas existe algo específico assim que você olha que ajuda muito na escolha do mentor certo? Né? O, tem algumas coisas básicas, assim. Ele tem que ser alguém capaz de te ajudar com alguma coisa, né? Então, seja tomar uma decisão, ter acesso a alguém, ter uma informação que você não tem, assim. Então, afinidade é importante, né? Afinidade de tema, afinidade de indústria que você trabalha, afinidade de, sei lá, de geografia, de língua, de cultura, de contexto. Algum tipo de afinidade é importante, né? Você tem que olhar para essa pessoa e falar, poxa, essa pessoa tem condição de me ajudar com alguma coisa, né? O processo de mentoria, né? Ele tem que ter um objetivo, assim. Tenho um programa de mentoria aqui na empresa. Eu sou mentorado de um rapaz aqui que é um gerente. E eu tenho agonia de conversar com ele, porque a primeira conversa que eu falei, cara, o que que você quer? Como é que eu te ajudo? E ele, não, eu só quero bater papo. Então a gente fica conversando. Eu tenho uma sessão de 1 hora com ele a cada 2 semanas. A gente fica batendo papo. Ele pergunta como é que estão as coisas, eu tô, não sei o quê. Mas me dá agonia, Hilton, porque eu falo assim, cara, como é que eu te ajudo? Você quer ser promovido? Você quer estudar? Você quer trocar de área? Ele, não, eu só quero conversar. Então, assim, eu tô lá, ajudo ele, se ele gosta de bater papo, a gente bate papo, mas a gente tem que ir para um processo de mentoria, né, formal ou informal, com objetivo, né? E esse objetivo, obviamente, a pessoa que a gente vai buscar, ela tem que conseguir nos ajudar, nos abrir alguma porta, nos abrir algum insight, alguma ideia. É, eu acho que é isso, assim. A- tu pensa, como é que eu articulo isso? É importante valorizar, né, o tempo um do outro, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. De novo, no processo de mentoria tem que ser uma troca também, né? Você não pode ficar só sugando a pessoa. Mas, enfim, eu acho que o principal é você realmente criar uma relação
de ajuda mútua e ter afinidade, assim. Senão, é isso, você vai ficar batendo papo com alguém, não chega em lugar nenhum, não te ajuda, a pessoa Tá fica ali certo. gastando o tempo dela e tal. Uma última pergunta, então, aqui. Como a revelação pessoal te ajudou a criar e alcançar seu plano grande e com propósito? Então, muito boa pergunta. Eu, eu, eu vou talvez repetir algumas coisas, assim. De novo, isso não é uma doutrina, tá? Isso não tá, não sei se desse jeito não está escrito necessariamente em lugar nenhum, mas eu acho que é um bom senso que a gente pode interpretar de tudo que a gente lê das escrituras, assim. Todos nós nascemos com um conjunto de habilidades, né? De dons, assim. E a gente também desenvolve outros ao longo da vida. Eu acho que através de revelação pessoal, eu não acho que eu tenho muitos não, viu? Eu tô sendo muito sincero, assim, eu tenho grandes frustrações, na verdade, assim. Eu adoro música, eu não sei tocar nada, eu não sei, a minha voz é horrível. Assim, eu tenho várias coisas que eu gostaria de fazer e eu não sei, não consigo, né? Mas a nossa comunicação com o Senhor, eu descobri algumas coisas que eu acho que eu consigo fazer direitinho, assim, né? E isso é só uma coisa. Então, quando a gente descobre os talentos e os dons que o Senhor nos deu, sejam eles abundantes ou mais escassos, como eu acho que é a minha, a minha situação, né? Isso já te dá uma clareza. E a outra coisa é realmente é buscar entender como que isso pode ser utilizado. E aí tem recurso, né? A gente tem a nossa bênção patriarcal, a gente tem a nossa comunicação com... A gente não pode esquecer que nosso pai é nosso pai, né? Acima de tudo. Ele fala com a gente, né? Assim como a gente fala com os nossos filhos e com os nossos pais aqui na Terra, ele também fala com a gente. Então, a gente pode usar esses dons, esses talentos para inquirir, né, o Senhor. O que eu faço com isso, né? Eu me lembro uma vez de uma pessoa que vocês devem conhecer bem na associação, que ele era o irmão Takeshi, né? Ele foi diretor de recursos humanos aí da associação por muito tempo, né? Eu me lembro um discurso muito lindo, assim, que ele deu numa sacramental, né? A gente era da mesma aula. E ele falou que todas as decisões que ele tomou na vida foram dentro do templo, inclusive a do que ele ia fazer na vida. Então ele foi no templo um dia e ele perguntou assim: Senhor, o que que eu estudo? O que que você quer que eu faça? O que que você quer que eu trabalhe? E ele ouviu a voz do Senhor falando assim: não importa, desde que seja com os olhos fitos na minha glória. E engraçado que ele fez a carreira toda dele trabalhando para a igreja, né? Então é isso. O Senhor ele pode nos revelar até o tipo de carreira, o tipo de caminho que ele quer, né? Eu tenho uma experiência pessoal, Wilton. Eu me formei nos Estados Unidos, eu tinha uma oferta para trabalhar lá na Microsoft, e continuar morando nos Estados Unidos e ganhando em dólar. E o Brasil estava no meio da crise, a Dilma estava sendo impeachmentada, né? O dólar tinha. Eu fui para o MBA com dólar a 2, o dólar já estava 4 e alguma coisa. O Brasil estava um caos, desemprego, maior taxa histórica dos últimos, sei lá, 20, 30 anos. E eu senti que eu tinha que voltar para o Brasil. O Senhor falou: seu lugar é lá e vai dar certo. Sim. E eu falei para minha esposa, ela queria me matar, né? Porque ninguém. Eu fui com 13 amigos brasileiros para o MBA, só eu e um outro voltaram para o Brasil, e o que voltou é porque ele tinha obrigação de voltar. Todos os meus outros amigos ficaram nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira pergunta que todo mundo me fazia era que maluquice eu estava fazendo de voltar para o Brasil, né? Mas eu simplesmente senti que o Senhor me falando, cara, o teu lugar não é aqui, não é nos Estados Unidos, assim, é no Brasil. Uhum. Agora o meu lugar é aqui. Então, eu acho que o Senhor, ele entra nesse tipo de discussão com a gente, assim. Ele diz o que a gente deve, pode, poderia, né, fazer nesse nível, assim. Ele guia a nossa vida se a gente deixar ele guiar. Maravilha. Aprendemos muita coisa com você. Foi um prazer, Fernando, te reencontrar aqui no Impex, na nossa comemoração de número 20. E ficamos muito felizes com tudo que aprendemos. Então,